no vídeo de hoje nós vamos falar dos continuous tenses, ou tempos contínuos em inglês. E assim como no português, no inglês a gente usa os tempos contínuos para falar de ações que estão acontecendo, seja tendo em vista uma escala mais ampla ao longo de meses ou anos, seja em escala curta, algo que você está fazendo naquele momento, que dura por minutos ou segundos. Então, em escala ampla, eu posso, por exemplo, estar falando aqui com você e dizer I am studying English at Brazos. Estou estudando inglês no Brazos, a escola Brazos. Eu estava estudando no Brazos há alguns meses ou anos e vou continuar estudando lá por mais alguns meses ou anos. É uma ação contínua em escala ampla, digamos assim. Mas também podemos falar em escala curta, né? Posso falar I am studying English right now. Estou estudando inglês agora, que é o ato de sentar na mesa, abrir o livro, estar estudando inglês para uma prova, por exemplo, certo? E uma coisa também importante de comentar, que é o fato de que apenas os verbos de ação que podem estar nos tempos contínuos. Isso porque os verbos de ação têm uma grande transitoriedade. Por exemplo, estudar é um verbo de ação. Eu estou estudando num minuto e no minuto seguinte eu posso parar de estudar. Entende? Assim é com nadar, cantar, ler e por aí vai. São ações assim que a gente está fazendo no minuto e pode deixar de fazer. Elas têm uma grande transitoriedade. Bom, primeiramente vamos falar do tempo contínuo no presente, o present continuous. E que nem eu já dei o exemplo aqui, né? I am studying English right now. É um exemplo de presente contínuo. E qual que é a estrutura? É sujeito, o verbo to be como auxiliar, e dependendo da pessoa do discurso, pode ser na forma am, are ou is, mais particípio presente do verbo de ação. E como é que fica na pergunta, Tati? Bom, na afirmativa é I am, então na pergunta vai ser are you? Que a pessoa do discurso muda, passa a ser you, então o auxiliar vai ser are, e também tem a inversão ali, o auxiliar vai para antes do sujeito, porque sempre acontece isso nas interrogativas em inglês. A negativa, Tati, como é que fica? A mesma coisa da afirmativa, só que vai ter o advérbio not entre o auxiliar e o restante da frase. E agora vamos para o past continuous. O tempo contínuo no passado, que é basicamente a mesma coisa do presente, só que tendo como referência o passado, obviamente. Então, um exemplo aqui é I was studying English when you called me. E qual que é a forma? É a mesma do presente contínuo, só que ao invés de ter o verbo to be como auxiliar no presente, vai ser no passado, nas formas was ou were, dependendo da pessoa do discurso, de plural ou singular. E Tati, como é que fica a interrogativa? Bom, se na afirmativa é I was, na interrogativa vai ser were you, porque muda a pessoa do discurso, então vai ser were e tem a inversão ali. E a negativa é a mesma coisa da afirmativa, só que vai ter o advérbio not entre o auxiliar, o verbo to be no passado, e o restante da frase. Bom, agora vamos falar do future continuous ou progressive, que é o tempo contínuo, mas tendo como referência o futuro. Então eu posso falar by this time tomorrow I will be studying English. Então, nessa hora, só que amanhã, eu vou estar estudando inglês. E qual que é a estrutura do future continuous? É o sujeito mais o auxiliar modal will, mais o verbo to be no infinitivo, mais particípio presente de um verbo de ação. E lembrando, como o auxiliar will é um auxiliar modal, ele não altera a sua estrutura, independente de ser singular, plural, he, she, it, então vai ser sempre essa estrutura aí. E como é que fica a interrogativa? Bom, se na afirmativa é I will be studying, na interrogativa vai ter a inversão aí, entre o auxiliar will e o sujeito. E o sujeito vai passar a ser you e não I. E na negativa, como é que fica? A mesma coisa da afirmativa, só que vai ter o advérbio not entre o auxiliar will e o restante da frase. E agora vamos para o present perfect continuous. O contínuo dá essa ênfase numa ação que está se arrastando, seja por meses, anos, desde o passado até
o presente. Então a gente pode falar I have been studying English for 5 years. Então é algo que começou no passado e se prolonga até o presente. E como é que é a forma, a estrutura do Present Perfect Continuous? É o sujeito mais o auxiliar principal, have ou has, dependendo da pessoa do discurso, mais o auxiliar, que é o verb to be, na sua forma particípio passado, been, mais o particípio presente de um verbo de ação qualquer. Relembrando, particípio passado são as formas que acompanham have been, have studied, have talked e por aí vai. E o particípio presente são as formas ing. E como é que fica então a interrogativa, Tati? Bom, se na afirmativa é I have been, na interrogativa vai ser have you been? E o restante da frase. E a negativa, como é que fica? A mesma coisa da afirmativa, só que vai ter o advérbio not entre o auxiliar master have, que é o auxiliar de fato, e o restante da frase. Agora vamos para o past perfect continuous. Mas relembrando aqui, o que é o past perfect? O past perfect é uma ação passada que aconteceu antes de outra ação também passada. E o past perfect continuous? Bom, o contínuo dá essa ênfase em algo que se arrastou por anos ou meses, né, antes dessa outra coisa também passada. Então, por exemplo, eu posso falar I had been studying English for 5 years by myself when I started to take a course at a proper school. Eu estive estudando inglês por 5 anos por conta própria até começar a ter aulas em uma escola de verdade. E como é que é a estrutura do Past Perfect? A mesma coisa que a do Present Perfect, mas a diferença é que ao invés de ter o auxiliar Master Have no presente, vamos ter o auxiliar Master Have no passado, que é had. E como é que fica na pergunta, Tati? Bom, se na afirmativa é I had been studying, na interrogativa vai ser had you been studying e o restante da frase. E a negativa, Tati, como é que fica? A mesma coisa da afirmativa, só que vai ter o advérbio not entre o auxiliar had e o restante da frase. E agora vamos para o Future Perfect Continuous. Mas primeiramente, o que é o Future Perfect? O Future Perfect é algo que ainda é falar de algo que ainda não aconteceu no presente, mas que já vai ter acontecido, tendo como referência algum momento do futuro. E o que é o Future Perfect Continuous? Bom, contínuo é para dar ênfase em algo que está se prolongando, se arrastando por meses ou anos, mas tendo como referência o futuro, né? Algum momento no futuro. Então, por exemplo, eu posso falar In September, I will have been studying English for 5 years. Em setembro, terá completado 5 anos que eu estou estudando inglês. Já completou 5 anos no momento da fala? Não, mas tendo como referência o momento futuro, setembro, aí sim vai ter completado 5 anos que eu venho estudando inglês. E como é que é a estrutura do Future Perfect Continuous, Tati? É sujeito mais o verbo auxiliar modal will, mais o segundo auxiliar have, mais o terceiro auxiliar, digamos assim, que é o verbo to be como auxiliar, mais um particípio passado, né? Mais o particípio presente de um verbo de ação qualquer. E é importante destacar aqui que como o verbo will é um verbo auxiliar modal, ele vai manter essa estrutura sempre. E como é que fica a interrogativa, Tati? Bom, se na afirmativa é I will have been, na interrogativa é will you have been, o restante da frase. Vai ter a inversão aí entre o auxiliar master, que no caso é o auxiliar modal will, e o sujeito. E a negativa, Tati, como é que fica? É a mesma coisa da afirmativa, só que vai ter o advérbio not entre o auxiliar master, o auxiliar de fato, que é o will, e o restante da frase. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Kisses and bye bye!